Sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e na videoaula de hoje, dentro do sistema endócrino, nós vamos falar de uma série de glândulas essenciais para o nosso funcionamento, ou seja, para a manutenção da nossa saúde, do nosso metabolismo. Nós já falamos numa outra videoaula sobre a glândula mestra, que é a hipófise. Vou deixar o link para você fazer uma revisão. E que outras glândulas compõem o nosso sistema endócrino? Eu falei lá sobre o que são hormônios, dei uma olhadinha lá. E vamos então relembrar outras glândulas que compõem o sistema endócrino. Começamos com a hipófise, faz parte do nosso encéfalo. Descendo então, vamos para a tireoide. Dá uma olhada nessa imagem para você ver onde a tireoide se localiza. Olha aí. Repara a tireoide, onde ela se localiza aí. E ao lado dela tem as glândulas paratireoide. Vamos falar já já. Então, volte aqui para mim. A glândula tireoide, ela é essencial para o funcionamento do nosso metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações químicas do nosso corpo, que vão se dividir entre as reações de anabolismo, ou seja, de formação de substâncias, e de catabolismo, de quebra de substâncias. Isso aí vai compor o nosso metabolismo. E a nossa querida tireoide, ela produz dois hormônios essenciais para isso, que é um hormônio chamado triiodotironina, também popularmente chamado de T3, e o tetraiodotironina ou tiroxina, que é o T4. T3 e T4. Esses dois hormônios, eles têm que ser produzidos numa dosagem correta para manter o nosso metabolismo, as reações químicas do nosso corpo. Algumas pessoas têm esse conjunto de reações um pouquinho mais acelerado, outras um pouquinho mais lento, dentro de uma normalidade. Agora, a partir do momento em que há uma alta produção desses hormônios, alta produção dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4, a gente tem uma situação chamada hipertireoidismo. O hipertireoidismo é um problema justamente que o metabolismo da pessoa está muito acelerado, então ela tem o olho arregalado, o batimento cardíaco muito constantemente alto, muita sudorese, muitas vezes ela tem casos de um modo geral, baixo peso, a pessoa emagrece muito, porque o metabolismo dela está muito acelerado. Pode ser tratado? Pode ser tratado. Uma outra possibilidade é quando justamente há uma baixa produção dos hormônios, que é o chamado hipotireoidismo. No hipotireoidismo, o metabolismo da pessoa está mais lento, ela tende ao aumento de peso, o corpo dela tende a se manter mais frio, justamente o metabolismo está mais lento, então o processamento, o coração ele bate mais lentamente, a respiração. Muitas dessas pessoas, caso o hipotireoidismo ele ocorra no início, numa fase mais inicial, na infância, muitas vezes compromete até o desenvolvimento mental, para você ver o quanto esses hormônios eles são importantes e que também o hipotireoidismo pode ser tratado. Somente esses dois hormônios a tireoide produz? Não. A tireoide também produz a calcitonina. A calcitonina, o nome já te diz, já dá para você fazer a relação com cálcio. O cálcio é um elemento essencial para o nosso corpo, para a nossa formação da nossa estrutura, para o funcionamento do nosso sistema nervoso, sistema muscular. Então, quando o cálcio ele está em grande quantidade no nosso corpo, justamente devido à ingestão, à alimentação, à ingestão de cálcio e aos processos naturais do nosso corpo, a calcitonina ela vem justamente reduzindo a quantidade de cálcio no nosso corpo. O excesso de cálcio ele também pode ser prejudicial. Então a calcitonina ela vai entrar aí reduzindo o cálcio no nosso corpo. Então, falou de tireoide, você vai lembrar de T3, T4 e a calcitonina. Pessoas com hipotireoidismo, um exemplo que a gente falou, de baixa produção de hormônio, muitas vezes ela desenvolve o chamado bócio, que é um grande inchaço na região do pescoço. Existe um tipo de bócio chamado bócio endêmico. O bócio endêmico é quando, na verdade, esse inchaço, o problema que a pessoa está tendo, se deve à carência de iodo. O iodo é um elemento químico essencial para que a tireoide funcione bem. Então, nós temos que ingeri-lo em nossa alimentação. A forma mais simples, mais popular hoje em dia, é através do sal. Nosso sal ele é iodado. Foi adicionado iodo nele. Fontes naturais, frutos do mar. Certo? Então, caso em uma região haja, justamente como já aconteceu em alguns locais, uma região onde não está tendo na alimentação daquelas pessoas, aquela população não está tendo acesso ao iodo, ela pode ter justamente esse inchaço, um desequilíbrio na tireoide devido justamente à carência de iodo, é o bócio endêmico, certo? Agora, além da tireoide, paralelo ali
ao lado da tireoide, nós temos as paratireoides. O que a paratireoide produz? O que acontece? A paratireoide ela produz um hormônio chamado paratormônio. O paratormônio ele vai atuar também no que se refere ao cálcio do nosso corpo. Mas assim como você aprendeu que a calcitonin ela diminui o cálcio do nosso corpo, o paratormônio produzido pelas paratireoides vai justamente aumentar a quantidade de cálcio do nosso corpo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai justamente aumentar a capacidade de absorção do nosso intestino. Ele impede que haja uma perda na nossa excreção, nos nossos rins, de cálcio. Ele, em muitos casos, ele vai atuar justamente levando a uma quebra, uma retirada do cálcio depositado nos nossos ossos. Tudo para quê? Tudo para aumentar a concentração de cálcio no nosso sangue. Então, o paratormônio com essa função, certo? Descendo mais, nós pegamos então no pâncreas, que é uma glândula mista, ou seja, ela é endócrina, ela produz hormônios sendo liberados na corrente sanguínea, mas também ela é exócrina. Quando você estudou lá o sistema digestório, você aprendeu aí que o pâncreas ele produz o suco pancreático, ou seja, algo liberado não na corrente sanguínea, mas exo, fora, na luz de um órgão, que no caso é o intestino. Dá uma olhada na imagem aí do pâncreas, veja aí. Esse aí é o pâncreas, em amarelinho, certo? Veja a região do corpo onde ele se situa, viu aí? Então você volta para cá. O pâncreas, ele vai produzir dois hormônios. O mais popular é a insulina. A insulina é o hormônio que ele atua reduzindo o excesso de açúcar disponível no nosso sangue. Então há uma alta ingestão de açúcar. Esse açúcar pode ficar circulando em nosso sangue? Não. Esse açúcar ele tem que ser armazenado no interior de certas células. Quem faz esse armazenamento? Retira esse excesso de insulina e armazena. Excesso de glicose, e armazena a insulina, tá? A glicose é a nossa molécula base de fonte de energia. Porém, justamente, ela não pode ficar disponível, circulando em nosso sangue. A insulina retira o excesso de glicose do sangue, certo? Em oposição a ela, nós temos o glucagon, também produzido pelo pâncreas. O glucagon ele vai justamente aumentar a quantidade de glicose. Você fala, tá, mas que loucura é essa? Você pode estar num jejum prolongado, muito tempo sem comer. O seu corpo precisa de glicose. Para quê? Para fazer a respiração celular. Processo que ocorre no interior das suas células, mais especificamente nas mitocôndrias, onde há o uso da glicose, do oxigênio, para produzir energia. Então, sem oxigênio, acabou. Sem glicose, acabou a nossa vida. Então, a gente precisa dessa glicose. O que justamente o glucagon vai fazer? Ele vai nas nossas reservas, no glicogênio, que pode ser tanto no fígado, glicogênio hepático, ou glicogênio dos nossos músculos, e ele vai justamente retirar esse glicogênio, transformar esse glicogênio em glicose. E assim, voltamos a ter a glicose no nosso sangue, certo? Então, pâncreas, falou de pâncreas, insulina, retira o excesso de açúcar, e pâncreas, coloca aí essa glicose, esse açúcar em nosso sangue, certo? Falou de insulina, você sempre vai lembrar da diabetes. A diabetes ela é uma doença que ela tem crescido muito nos países desenvolvidos, porque o crescimento dela se dá ao fato de um aumento, num desequilíbrio na alimentação. Ou seja, está havendo um aumento da má alimentação, muita ingestão de carboidrato, muita ingestão de açúcar, está tendo um aumento então da diabetes tipo 2. Que é justamente pessoas que elas têm o excesso do açúcar, há um problema, uma dificuldade na regulação da sua insulina, então ela não consegue justamente, a insulina não consegue cumprir o seu papel de retirar esse excesso do açúcar no sangue, certo? A diabetes, vamos ter diabetes do tipo 1, juvenil, que é uma diabetes que ela já é uma questão autoimune. A diabetes do tipo 1, a pessoa, as suas células produtoras de insulina, ela está comprometida. Então ela começa a não produzir ou produzir pouco a insulina. Diabetes tipo 1. Já tipo 2 ou tardia vai ser justamente mais ligada à má alimentação, ao sedentarismo, que se dá justamente ao excesso, esse excesso da ingestão desse carboidrato compromete a atuação da insulina no nosso organismo, certo? Descendo um pouco mais, então, vimos tireoide, vimos hipófise na outra aula, vimos tireoide, pâncreas. Descendo um pouco mais, nós chegamos na suprarrenal. A suprarrenal, dá uma olhadinha aí na imagem para você ver.
onde ela se situa? Viu aí? Acima dos rins. Glândulas suprarrenais, aí acima dos rins. A glândula suprarrenal, volte para cá. A glândula suprarrenal, ela vai se dividir em duas porções. O córtex, que é a região mais externa, e a medula, que é a região central. E ela vai produzir aí 4 hormônios muito importantes. Nessa região do córtex, ela produz o hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que a gente produz em situações de estresse prolongado. Ele vai também a utilização do cortisol em alguns remédios antialérgicos, porque ele tem aí uma importante ação. Agora, o cortisol vai ser um hormônio produzido nas situações de estresse prolongado, para que o nosso corpo lide com essa situação. Um outro hormônio produzido pelo córtex é a aldosterona. A aldosterona, ela vai estar equilibrando os sais do nosso corpo, ela vai interferir no equilíbrio hídrico e na pressão do nosso corpo, certo? Agora, o hormônio mais popular produzido pela suprarrenal é produzido na medula, que é a adrenalina. A adrenalina é um hormônio da luta e fuga, um hormônio das reações. A gente, com a descarga de adrenalina no nosso corpo, um aumento de adrenalina, nos dá capacidade de reações rápidas. Há uma aceleração cardíaca, há um aumento de glicose no nosso sangue, justamente para nos dar disposição para reações, certo? Ou seja, um conjunto de reações no nosso corpo que nos preparam para ação, para agir, para nos defender, para fugir, reações, situações de emergência. Então, uma emergência, adrenalina. Estresse prolongado vai levar aí a questão a produção do cortisol. Além da adrenalina, a medula da suprarrenal, ela produz um outro hormônio chamado noradrenalina. A noradrenalina, ela é liberada em quantidade de porções constantes ao longo do nosso dia a dia. Ela vai ter a função de regular a pressão do nosso corpo e ela ainda vai regular algumas outras situações vitais para a gente. Ela regula o nosso sono, ela vai influenciar no humor, ela vai influenciar na concentração, certo? Então, córtex da suprarrenal, aldosterona e cortisol. Medula da suprarrenal, adrenalina e noradrenalina. Correto? Descendo um pouquinho mais, 2 outras glândulas compõem o sistema endócrino é o ovário, nas mulheres, e os testículos nos homens. O ovário ele vai estar produzindo aí o estrogênio. Numa aula de sistema reprodutor, a gente revê isso aí. Mas, para já ficar isso juntinho aí para você rever, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele vai atuar na formação das características secundárias femininas, né? São as curvas, o seio, o cabelo, um amadurecimento que transforma uma menina em uma mulher, nas características secundárias, o estrogênio. E a progesterona, ele vai atuar já mais precisamente no órgão feminino, possibilitando a ovulação, preparando esse corpo dando condições a esse corpo para que tenha um bebê, ou seja, a ovulação, que é a partir daí que vai justamente dar o início, né, na fecundação a uma nova vida. Então, falou de ovário, você lembra de estrogênio e progesterona. E nos homens, os testículos, a produção aí da testosterona, que vai atuar tanto na produção de características secundárias masculinas, quanto também na produção dos espermatozoides, certo? Então, ficamos por aqui na nossa revisão de sistema endócrino, ok? Até a próxima. Tchau! Se você gostou da nossa aula, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal Mais Ciência para estar bem atualizado aí das novas aulas, dos novos assuntos, ok? Tchau!